No domingo, estava indo para a Baixada me encontrar com a Leide para o lançamento da candidatura de um candidato a deputado federal lá em Duque de Caxias. E no meio do caminho, eu fiz um live, dizendo, olha, hoje à noite, os senhores, por favor, prestem atenção, porque eu vou fazer uma denúncia muito séria, uma denúncia grave, porque não dá para você participar de um jogo de cartas marcadas. Algumas pessoas até ligaram para mim, ligaram para o Antero, ligaram para a Clarissa, ligaram para todo mundo, dizendo, o garotinho vai renunciar. Eu cheguei a dizer, se for para participar de um jogo de cartas marcadas, eu prefiro nem participar. Eu não sei quem chegou a ouvir o live pela manhã. Alguém aqui ouviu esse live de manhã? Domingo de manhã? Eu até mostrei hoje aos jornalistas que estiveram comigo. Aí, durante o dia, pressionado pelos advogados, não fala. A família também um pouco preocupada, dizendo, não vai acontecer isso e tal. Assessoria de imprensa também, achando que eu não devia falar. Pois bem, senador, na sexta-feira, eu já sabia o resultado do julgamento de ontem. Na sexta-feira. E eu ia antecipar, inclusive, o resultado do julgamento. Eu fico pensando, onde é que nós vamos parar nesse país? Porque todos os detalhes que me foram relatados aconteceram exatamente conforme a pessoa me relatou. Eu ainda cheguei a argumentar com a pessoa e disse, olha, eu acho pouco provável, o máximo que pode acontecer é manter a decisão do juiz de primeira instância, que embora seja uma aberração, porque no processo não há nenhuma prova contra mim, mas o processo, em primeira instância, ele já está prescrito. Você já prescreveu. Não, mas eles vão aumentar a pena para tentar invalidar a prescrição. Ainda peguei, liguei para um advogado sem dizer o que era. Falei, escuta, o processo quando já está prescrito, porque o recurso, senador, era meu. Eu que recorri, o Ministério Público recorreu, mas eu também, inconformado com a decisão, eu também recorri. Então, estava julgando o recurso do Ministério Público e também o meu recurso. Aí ele disse, olha, poder pode, mas eu trabalho há mais de 30 anos, eu nunca vi ninguém em recurso de pena alternativa, cesta básica, aumentar a pena. Isso é algo que não é comum. Ah, por que você está perguntando isso? Não, estou aqui numa dúvida se eu realmente posso estar sendo vítima de uma fofoca, né? Como posso estar sendo vítima de uma cilada. Mas resolvi fazer o live à noite. Ali, assim, deixei nas entrelinhas, não fui claro, preferi fazer algumas revelações a respeito da Operação Lava Jato, mas não fui diretamente a este tema por recomendação dos advogados. Eu estava tão tranquilo ontem,
que, quando eu estava na Rocinha, o repórter que foi fazer a cobertura perguntou: e aí, o que você acha do julgamento hoje? Ah, está tranquilo, já está prescrito. E, para minha surpresa, aconteceu exatamente aquilo que a pessoa havia me relatado. Ou seja, há algo estranho. Eu sei que a minha candidatura incomoda esse sistema que está estabelecido no Rio de Janeiro. Quando eu digo sistema, eu não estou falando só do sistema do PMDB, dessa facção criminosa que tomou conta do poder executivo, do poder legislativo, mas aqueles aliados do PMDB que ao longo desses anos vem saqueando os cofres públicos do Estado. Mas eles estenderam tentáculos na Assembleia Legislativa, que eu também denunciei e caiu, no Tribunal de Contas, em setores do Ministério Público Estadual, em setores da Justiça Estadual, inclusive denunciados por mim, e fiquei ontem surpreso, completamente abismado com o que ocorreu. Por isso que hoje cedo eu liguei para o presidente do nosso partido e disse: olha, Eliane, nós precisamos reunir os nossos candidatos, vamos arrumar um lugar. Aí liguei aqui para o senador, ele ofereceu o auditório para reafirmar a nossa candidatura, para dizer a vocês todos que estão aqui que nós estamos há 2 anos, exatamente 2 anos, enfrentando esse pessoal e até passando por situações pessoais muito difíceis. Vocês sabem que eu fui preso sem ter cometido crime algum, sem ter feito absolutamente nada. Essa semana eu até cheguei a comentar com meus filhos, disse: olha, recebi uma pesquisa feita por um banco de investimento essa semana. Cheguei até a comentar com o presidente Demerval, falei, e o quadro está muito favorável para nós. Eu estou com 18, o Romário com 16 e o Eduardo com 12. E mais importante do que o número é o que eles dizem a respeito da análise que a empresa contratada pelo banco fez para eles. A análise diz, senador, em síntese, que, primeiro, os debates mostraram que o Romário não tem preparo para ser governador, e isso lhe tirou muitos votos na classe média, que poderia votar nele. O debate, segundo quem escreveu aquela análise lá, diz também que fez com que muitas pessoas da classe média passassem a me olhar de forma diferente, porque eu fui técnico, mostrei números, apresentei propostas, apresentei dados. A pesquisa, segundo a análise, diz também que a estratégia de colar a imagem de Eduardo Paes com Cabral, Pisciani e Pezão foi eficaz e que isso vai aumentar a rejeição deles gradativamente. E eles vão lá, continuam fazendo um monte de análise, e a conclusão deles
é que nós vamos chegar no primeiro turno, com o Eduardo em segundo lugar, e vamos para o segundo turno e vamos ganhar. Porque o segundo turno são 10 minutos de televisão para cada candidato. E os debates são mais diretos. É olho no olho, né? Aí, para minha surpresa, e acho que para desespero de algumas pessoas que não têm o respeito por esse Estado, vem essa decisão de ontem. E esta decisão é uma pérola. Se os senhores querem conhecer um estudo sobre uma ilegalidade, estudem a decisão. Ela é tão controversa que ela diz que eu, sendo secretário de Segurança do Estado, eu era liderado por Álvaro Lins, o chefe da polícia. Ora, eu sou secretário e eu que sou liderado por Álvaro Lins, eu nunca vi um chefe de polícia mandar o secretário. Isso é uma doideira total. Só mesmo uma forçação de barra para inventar uma condenação. Ela chega em determinado ponto que diz, senador, o senhor sabe as minhas virtudes e os meus defeitos, e o que eu sei fazer, o que eu não sei fazer, que eu faço parte de uma quadrilha armada, eu não sei atirar nem revólver de brinquedo. Quadrilha armada, porque eles aumentaram a pena, porque nem o juiz de primeira instância, ele teve coragem de me condenar por crime de quadrilha armada. Ele me condenou só por crime de quadrilha. Para aumentar a pena, eles inventaram a tal da quadrilha armada. Mas tá bom, eu não tenho porte de arma, eu não tenho arma, eu não sei atirar. E como é que o sujeito fala um negócio desse? É o maior absurdo do mundo. Bom, nós vamos recorrer. Mas é preciso que a gente esteja preparado, porque esta campanha vai ser uma sucessão de fatos como esses. Eles vão tentar a todo momento confundir a cabeça da população, eles vão se utilizar de tudo quanto é expediente. Teve um jornal do Rio hoje que disse que eu ia dormir na cadeia ontem. Manchete. Eu dormi na cadeia. A minha esposa, que está fazendo campanha na cidade do interior, ligou e disse, meu bem, você quer que eu vá para aí? Eu falei, fica tranquila, querida. Eu vou dormir com o meu travesseirinho aqui, que fica no seu lugar. Lamentavelmente não tem o mesmo carinho que você comigo, que é um travesseiro. Absurdo total. Agora, esse pessoal pode se preparar, porque nós vamos para cima deles. E olha, senador, eu estou vendo aqui muitas pessoas da imprensa, né? E nós entendemos que a imprensa tem que cumprir o seu papel de divulgar, tem o direito
ter a sua opinião, cada um tem a sua opinião, nós vivemos numa democracia, mas não tem o direito de esconder. Espera aí. Eu gostaria que os nossos colegas da imprensa, senador, soubessem o seguinte: no Facebook do senhor desembargador relator de ontem, está lá postado pedido de voto para o juiz Witzel, colega dele. Pode? A lei permite isso? Tem que ir preso. Como é que um desembargador que vai julgar um candidato posta no seu Facebook para outro? Inclusive, está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Foi dia 3 de setembro, às 13 horas. Não, 13 horas e 41 minutos. Até que, enfim, um candidato a governador do Rio que conhece o Código Penal. Está aqui. Se acontece com o senhor, imagina com quem não está. Isto é crime. O Conselho Nacional de Justiça proíbe magistrado de fazer campanha. Se há alguém que cometeu crime, o senhor Marcelo Granado, desembargador, ele printou a matéria do senhor Witzel, compartilhou no seu próprio Facebook. Ora, como é que eu posso ser julgado por um magistrado que apoia outro candidato? Eu não discuto o direito que ele tem de apoiar outro candidato. Eu não discuto. Porque a lei é clara. Ninguém pode ser julgado por juiz parcial. Ninguém. E o juiz foi parcial. Foi juiz parcial. Isso fere o Código de Processo Penal, isso fere a Constituição da República, e apenas um dos fatos, são outros fatos mais graves, mas como eu costumo, quando eu falo as coisas, provar, eu por enquanto vou me tratar desse aqui. Porque esse aqui não tem como fugir, está ali. O Facebook é dele. Foi ele que compartilhou. Foi ele que curtiu. Ah, foi meu filho, sem querer. Responsabilidade dele, apagar-se. Ficou esse tempo inteiro ali. Ele conhece a recomendação do órgão superior dos juízes do Brasil, que é o Conselho Nacional de Justiça. É proibido o juiz emitir opinião sobre candidato. Quanto mais um candidato, que também é juiz, que trabalhou com ele, que trabalhou no mesmo tribunal. O mínimo que ele deveria fazer se dá por impedido. O mínimo. Não tem quem regule. Então, os senhores aqui, as senhoras aqui, sabem que quando eu entrei nesta campanha contra esta facção criminosa que governa o Rio nesse tempo inteiro, muita gente duvidava das minhas denúncias. Quando eu dizia, gente, vocês não têm ideia da quantidade de vacas que tem o Pisciani. Eu só dizia, garotinho, você está exagerando. Eu dizia, olha,
O Pisciani comprou, no período da Olimpíada, uma mineradora de um morto. De um morto. Ninguém acreditava. Aí você vai pegar agora a representação do Ministério Público Federal. Dentre os fatos que alegam contra o Pisciani, está lá a certidão do morto que ressuscitou, que eu publiquei no meu blog, foi até o cartório, assinou e voltou para o São João Batista. Está lá. Na decisão do Ministério Público Federal, que pediu a prisão do Pisciani. Quando eu comecei a falar sobre o Sérgio Cortes, a riqueza toda que ele havia amealhado, os desvios da saúde, não é possível, garotinho. Você está alucinado? Como é que o sujeito vai roubar tanto quanto você está falando de vocês? Vamos ver. Tinha colega meu da imprensa até que disse, não é possível. É muito dinheiro que você está falando. Tudo foi provado. Tudo. 100% provado. Agora, algo que me estranha, senador, é que na representação do Ministério Público Federal, minha presidente, quem eram os denunciados? Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, Pezão, Sérgio Cortes, Wilson Carlos, Regis Fischner, a senhora... Não, Adriana Anselmo eu já falei. O senhor Arthur César. Ronald de Carvalho. E tantos outros. E Eduardo Paes. Eduardo Paes. Isto em 2012. Eu não estou falando agora, não. Eu estou falando em 2012. A denúncia foi feita em 2012. Eu era deputado federal. Foram mais de 100 pessoas e empresas. Pessoas e empresas. Umas 70 já foram presas, soltas, investigadas. Outras estão com habeas corpus em casa. O Eduardo Paes, não acontece nada. Embora eu tenha dado as duas contas, onde a família dele, o pai, a mãe e a irmã, tem 8 milhões de dólares no Panamá. Dei o número da conta, dei quem abriu a conta, a Mossack Fonseca, dei quem assinou como laranja dele, o mesmo que assinou para José Dirceu. Não acontece nada. Publiquei anteontem no meu blog o apartamento da Lagoa que o pai dele comprou e ele mora e foi pago em dinheiro. Pagar em dinheiro, senador. Mostrei a quantidade de consultorias que o pai dele deu sem licitação para Transpetro. Mostrei os contratos, os números da consultoria. Não acontece nada. O que está ficando claro? O sistema... Marcelo Granado compartilhou uma publicação até que enfim um candidato a governo. Marcelo Granado é o senhor desembargador. Desembargador relator. Sim. Pois bem, eu gostaria de deixar claro para vocês. Quando eu, na minha live, disse, olha, esse não é um problema meu.
talvez seja mais meu, porque eu tive a coragem de denunciar esse pessoal, mas eles vão liquidar as outras candidaturas. Qualquer candidato que crescer e ameaçar essa facção criminosa que domina o Rio de Janeiro será trucidado por eles. Então, eu disse, dona Márcia Tiburi, seu Tarcísio, senhores candidatos, seu índio, olha só, eles estão partindo para cima de mim porque sabem que eu tenho estrutura e conhecimento e sei que o que veio à tona até agora é 30% da corrupção que essas pessoas fizeram com o povo. 30%. Tu é o melhor. Come merenda de criança. Então, olha só, nós temos que nos preparar, porque isso é para confundir a cabeça da população. Outro dia minha filha me disse, eu estava andando na rua, fui dar um papel seu, e o cara disse, seu pai está solto? Mas por quê? Na hora de noticiar a covardia, a ilegalidade, aí depois dá uma notinha. Nós temos que nos preparar para conscientizar o povo, porque eles vão, com o tempo de televisão que eles têm, com os tentáculos, senador, que se estenderam a outros setores do Estado. E não é só setor político, executivo e legislativo, não. A FEComércio, a FETranspor e outros órgãos que se corromperam por causa desta maneira que o Estado foi administrado. Para arrancar o Estado da mão dessa gente e devolver ao povo, não vai ser fácil. Vocês podem ter certeza que eu não recuo 1 milímetro sequer. Suportei a tudo isso até agora e vou para cima deles. Agora, não dá para ter amigo nosso, companheiro nosso, que é abordado na rua e não defende. Que não sabe explicar, porque não procurou se informar. Outro dia eu estava passando, não sei onde foi, a moça disse, eu não voto em ladrão. Puxa o braço, vem cá. Eu roubei o quê? Não sei. Como é que só me chamou de ladrão? Todo político é ladrão. Eu digo que todo político é ladrão. Ladrão é Cabral, Eduardo Paes, Pisciano. E eu vou dizer para a senhora por quê. Porque esse roubou isso, roubou aquilo. Eu não tinha roubou o quê? Cadê a minha mansão? Eu estou desafiando aí, Ministério Público Federal, Receita Federal, Polícia Federal, mostra minha conta no exterior, mostra minha mansão, mostra minha fazenda. Cadê? Não tem. Então, olha só, nós vamos ficar aqui agora, senador, nós vamos entrar com recursos no Tribunal Regional Eleitoral, falta atuar para que o senhor Eduardo Paes tenha responsabilização pelos seus atos. A empresa que forneceu alimentos para o Estado superfaturado era a mesma que forneceu para a Prefeitura superfaturado. A mesma empresa que mais fez obras para o Estado foi a mesma que fez para a Prefeitura. A organização social que mais ganhou dinheiro no Estado
foi a mesma que ganhou na Prefeitura do Rio. Então, como é que pode ser diferente? Aliás, eu exibi ontem, no live, a palavra de um procurador, e ele disse: inicialmente, a Força-Tarefa achava que se tratava de uma corrupção no governo do Estado. Mas, com o aprofundamento das investigações, ficou comprovado que era uma corrupção do PMDB, no Estado e na Prefeitura. Ele foi claro. Aí o secretário de obras do senhor Eduardo Paes é preso. O senhor Alexandre Pinto faz uma colaboração e sai. Estranhamente, não acontece nada. E contra mim, que a acusação é de dar cheque cidadão para pessoa pobre comer em troca de voto. Não, a acusação não é essa, não. A acusação é que eu fui o mentor intelectual da distribuição do cheque cidadão. Não fui eu que distribuí, não. Ninguém recebeu de mim, não. Eu sou o mentor intelectual. Num caso, eu sou mentor intelectual. Do outro, eu enriqueci terceiro. E ontem, eu fui comandado por meu subordinado. Aí, pelo amor de Deus, né? Aí já é demais. Então, nós todos aqui, os nossos partidos, os nossos militantes e principalmente os nossos candidatos, nós temos que ter firmeza. Esses 30 dias finais, de 7 de setembro a 7 de outubro, eles vão derramar dinheiro. Cada candidato a deputado federal desta coligação deles recebeu 2,5 milhões de reais. 2,5 milhões. Tem 25 apoiando eles. Multiplique 2,5 milhões por 25. E vocês vão ver a quantidade de dinheiro que vai ter do lado de lá. E a gente com um papelzinho de favor, um pouquinho que o senador fez, um pouquinho que o PRP fez, um pouquinho que o Patriota fez, um pouquinho que foi doado pela campanha da minha filha, outro que o PTC me deu, mas nós vamos ganhar assim mesmo. Vamos para a rua assim mesmo. Agora eu queria fazer aqui um pedido, porque dinheiro é uma fonte de sedução, né? É um problema sério. Eu queria pedir aqui aos nossos partidos que assumissem comigo um compromisso. Candidato nosso que fizer material com Eduardo Paes ou com outro candidato, caça a legenda dele. Caça a legenda dele. O que é absurdo. É absurdo. O cara diz, não, ele é ladrão mesmo, mas está me ajudando. Quer dizer que o ladrão que ajuda é diferente do que não ajuda. Ladrão é ladrão. Roubou o dinheiro público é ladrão. Então eu quero aqui dizer a vocês, eu não vou recuar. Não vou recuar. Nem que eu fique sozinho. Como, aliás, já aconteceu. Em 2007, quando eu rompi com o Cabral logo no início do governo, muitos secretários meus, a maioria foram com ele, e eu fiquei sozinho. Sozinho. Eu me lembro que eu olhava e dizia, rapaz, parece até que eu estou vendo. E foram todos acompanhando, eu fiquei sozinho. Eles duvidavam que nós íamos chegar até aqui. Nós chegamos até aqui e vamos chegar até o Palácio Guanabara. E vamos ganhar a eleição. Agora, cuidado. A maior forma
de nos prejudicar. Por exemplo, essa semana está sendo feita uma pesquisa para ser divulgada. O campo da pesquisa é hoje e amanhã. Com esse noticiário todo, o que vai acontecer na pesquisa? O garotinho é candidato, o garotinho foi caçado, aí o garotinho caiu. Não é assim que funciona? Vamos ter coragem, vamos levantar a cabeça e vamos partir para dentro. Nós não podemos nos intimidar. A gente sabe que essas coisas são propositais. Algumas podem ser um erro aqui, um erro ali, mas há muita gente interessada que o PMDB e esses seus aliados permaneçam no Estado. Hoje um repórter que me entrevistou de manhã disse assim, mas o senhor está com o apoio do Crivella, o Crivella está com problemas, o Crivella atrapalha a sua campanha. E eu disse a ele, sabe o quê? O grande erro do Crivella foi um só. Foi não ter mostrado, logo que ele entrou, o rombo que o Eduardo Paes deixou para ele. Esse foi um deles. Ele tinha que, logo que assumir, mostrar como eu vou fazer, abrir as contas e dizer, tá aqui, arrombou a prefeitura, largou cheio de dívida na saúde, largou cheio de dívida na educação, largou dívida em tudo quanto é lugar, agora o prefeito não tem maquininha de fazer dinheiro, como é que vai pagar tudo que tem que pagar as coisas do governo dele, ainda tem que pagar mais 1 bilhão de dívida que ficou para trás e ainda tem que administrar as dívidas que o Eduardo Paes sumiu do computador. Com aquela senha falsa que ele fez. E aí fica pagando um preço que não é dele, pagando uma conta que não é dele. Então, eu queria, nessa breve reunião, que essa é uma reunião de motivação. Eu não tinha como deixar de fazer essa reunião hoje. Para que vocês saiam daqui motivados. Saibam que vocês podem não ter, como eu sempre digo, o candidato mais bonito dessa eleição. Tem candidatos aí muito charmosos. Eu já estou velhinho, cabelo branco, 58 anos. Eu também posso não ser o candidato mais famoso. Tem candidato que é famoso, conhecido, mas vocês podem ter certeza que vocês têm o candidato mais preparado e corajoso para enfrentar e botar o Estado no lugar. Vocês aqui, talvez alguns não se lembrem, na época de Marcelo Alencar, o Estado estava falido. Eu fui para Brasília, negociei a dívida com Pedro Malan, com Fernando Henrique Cardoso, botei as contas em dia, botei o salário dos funcionários em dia e nunca atrasei salário de ninguém. E depois transformei o Rio num canteiro de obras. Às vezes aqui algumas pessoas ali e tal, mal informadas, dizem, o garotinho fez muita coisa no interior. Tem muita coisa na Baixada, no Rio ele não fez nada. Quem fez o metrô de Cantagalo fui eu, quem fez o metrô da Siqueira Campos fui eu, quem iniciou o metrô da General Osório fui eu, quem fez o esgotamento sanitário da Marina da Glória fui eu, quem consertou o emissário de Ipanema fui eu, quem começou a obra do emissário da Barra fui eu, quem despoluiu cercando a Lagoa Rodrigo de Freitas para não cair mais esgoto, porque morria peixe todo ano. Fui eu que fiz delegacia legal em todos os bairros da Zona Sul do Rio, na Zona Oeste, fizemos a Universidade da Zona Oeste, fizemos o Piscinão de Ramos, fizemos mais obras no Rio do que qualquer governo. Qualquer governo. E o primeiro plano inclinado do Rio foi feito lá no Dona Marta, que fui eu que fiz. E está funcionando diferente do Alemão e da Providência, que não funciona. Fizeram, mas não funciona. Então, vamos parar com essa história.
Vocês têm um candidato mais preparado, o candidato que botou a cara na reta. Olha, gente, talvez para mim fosse mais cômodo, senador, ser candidato a deputado, senador. Eu escolhi essa candidatura, não foi por mim. Eu já fui governador. Eu escolhi essa candidatura porque o povo do Rio de Janeiro não merece essa quadrilha mais 4 anos no poder. Não merece. Então eu quero agradecer muito a solidariedade de todos os partidos, do meu partido, na pessoa da presidente, e de todos os nossos candidatos, do PTC, do Patriotas, do PRB, do Partido da Mulher, mas principalmente de cada cidadão e de cada cidadã que está hoje aqui e que a gente tem encontrado com muitos na rua, que nos abraçam e dizem: nós queremos que você volte para reabrir os restaurantes populares. Nós queremos que você volte para que a farmácia popular volte a funcionar. Nós queremos que você volte para que a Faetec volte a funcionar. Nós queremos que você volte para que os Jovens pela Paz volte a funcionar. Nós queremos que você volte para que tenha Getan, polícia na rua para dar segurança à população, quando tinha governo no Rio de Janeiro. Então, obrigado a todos vocês. Obrigado, minha vice-governadora Leide. Olha, eu vou terminar, eu sei que eu estou aqui ao lado de uma mulher de muita fé, né? Que conhece, melhor até do que eu, a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: muitas tribulações passará o justo, mas o Senhor o livrará de todas. De todas.